Irmãos, quero convidá-los para abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Quero agradecer aqui ao pastor Paulo pelo privilégio de mais uma vez trazer a palavra à igreja de Pinhos. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Irmãos, no ano de 1755, houve um grande terremoto em Lisboa. Foi no dia 1º de novembro daquele ano, era um feriado, dia de Todos os Santos, e naquela manhã, era uma manhã quente, apesar de ser já outono no hemisfério norte, e as igrejas estavam lotadas, muita gente pela manhã nas igrejas, e de repente teve esse terremoto. E foi um terremoto muito grande, um terremoto poderoso, de grau 9, que é o máximo dos terremotos. E várias casas, praticamente toda a cidade desabou naquele momento. Inclusive as igrejas que estavam cheias de pessoas, ali as igrejas todas também desabaram. E aí, naquele momento, as igrejas estavam cheias de velas também, porque era um feriado religioso. E depois do terremoto, tudo começou a pegar fogo. E as pessoas ficaram desesperadas. Elas começaram a correr da cidade. E foram para a praia, foram para os barcos, tentando escapar, não só dos destroços do terremoto, mas também de toda aquela tragédia do incêndio. Só que quando eles chegaram na praia, veio um grande tsunami. E naquele momento eles morreram afogados. A cidade de Lisboa na época tinha 200 mil habitantes. 40 mil pessoas morreram naquele dia. E aí, passaram dias, meses dessa grande tragédia, a maior tragédia da história da cidade, o pessoal começou a se questionar como que isso se explica, como que em pleno feriado religioso, onde as pessoas estão na igreja, estão ali todos reunidos, vem um terremoto que dura 7 minutos e mata tanta gente, tanto pelo terremoto em si, pelo incêndio e pelo tsunami. E aí, os católicos começaram a acusar os protestantes. Havia uma minoria protestante, e eles diziam que a cidade havia sido punida por Deus, pela ira de Deus, porque havia na cidade hereges protestantes. E os protestantes, em defesa, disseram: não, a culpa é de vocês. Vocês que pecaram, vocês que vivem um cristianismo nominal, e Deus está punindo a cidade também com essa grande tragédia. E na história da humanidade, na história da igreja, é muito comum a gente tentar explicar tragédias com a ira de Deus, ou com a consequência de um pecado. Olha, isso só
só aconteceu porque essas pessoas estavam em pecado. E a mesma coisa acontece aqui no texto bíblico. Recentemente também, acho ainda que em fevereiro, quando a pandemia estava começando a se espalhar pela Ásia, eu vi um meme, um post no Facebook, onde a pessoa associava essa pandemia ao Carnaval do Rio de Janeiro. Segundo essa pessoa, o fato do Carnaval do Rio usar a imagem de Jesus, como foi usada por uma escola de samba, então Deus resolveu punir a humanidade com esse vírus destruidor. E aí começou a punir os chineses, que nem sabem que o Carnaval existia, né? Mas começou a punir por lá, segundo a teoria dessa pessoa. E é muito comum, irmãos, na vida humana, a gente buscar o porquê das coisas. Por que isso tudo está acontecendo? Por que essa tragédia chamada coronavírus está acontecendo hoje? Será que Deus está punindo a humanidade? Será que Deus quer dar uma lição para a gente? Será que Deus quer, de alguma forma, despertar o povo de Deus? Será que tudo isso tem algum propósito por trás? E naquele tempo, na Bíblia também, na época de Jesus, também acontecia tragédias. E diz o texto bíblico que chegaram pessoas, versículo 1, que foram falar com Jesus a respeito de uma grande tragédia. Havia galileus, pessoas que residiam na Galileia, que foram até Jerusalém, sacrificar ao Senhor na Páscoa, que era o único momento onde havia um sacrifício coletivo dessa forma. E esses galileus, enquanto estavam matando os animais para o sacrifício, foram mortos por Pilatos. Pilatos era um homem muito mau, era um governante muito tirano, e por algum motivo que a Bíblia não nos fala, ele resolveu matar esses galileus. Muito provavelmente ele achava, ou tinha alguma evidência, que esses galileus fossem rebeldes, zelotes, que queriam derrubar o Império Romano. Então ele resolveu matar esses galileus. E esses galileus foram mortos ali no espaço sagrado, no espaço do templo. E diz o texto bíblico que o sangue dos animais acabou se misturando ao sangue das suas vidas. Né? O sangue dos sacrifícios se misturou com o sangue daqueles homens que foram mortos. Então isso chocou os discípulos, chocou a comunidade de Israel, como que Deus permite que pessoas que foram adorar a Ele naquele momento, naquele espaço, foram mortas de uma maneira tão cruel. E aí logo eles pensaram, não, só pode ser um grande pecado que eles cometeram. E aí Jesus responde: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Jesus, ele já contesta. Jesus não diz aqui o porquê que esses homens sofreram dessa forma. Mas Jesus, primeiramente, ele contesta essa ideia. Ele contesta essa ideia de que alguém só padece muito, ou só sofre uma grande tragédia por fruto do seu pecado, ou por fruto do pecado da comunidade que ele faz parte. Jesus já quebra esse ciclo, esse pensamento, que muitos de nós ainda temos, porque nós não conseguimos associar a ideia de que uma pessoa fiel a Deus possa sofrer um acidente qualquer, um acidente por mais banal e absurdo que seja. Mas, irmãos, a Bíblia vai nos mostrar, no decorrer de toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, que o crente, por mais fiel que seja, o crente não está livre da tribulação. O crente não está livre da luta. O crente não está livre, inclusive, da tragédia. Infelizmente, moramos em um mundo suscetível a tragédias. Tragédias naturais, tragédias provocadas pelos homens. E, infelizmente, esse tipo de tragédia também chega ao povo de Deus. Há muitos irmãos, ouvimos um testemunho bonito aqui de Deus livrando o irmão do coronavírus, mas há também muitos irmãos que morreram devido a essa doença. Há muitos irmãos que sofreram por causa e ainda estão sofrendo por causa dessa doença. Esses irmãos, parafraseando Jesus, não são mais pecadores ou menos pecadores. Não diz respeito à qualidade da espiritualidade desses irmãos, mas diz respeito a vivermos em um mundo que infelizmente está suscetível a esse tipo de coisa, que atinge qualquer
E aí Jesus, ele lembra a eles que, de igual modo, houve uma outra tragédia naquele momento, que foi uma torre no bairro de Siloé, que era um bairro ao sul de Jerusalém, que ela desabou e 18 pessoas morreram. E aí Jesus pergunta também se esses homens que estavam ali na torre de Siloé, se eles eram mais pecadores do que os demais habitantes de Jerusalém. Jesus diz que não, que a questão aqui não era que eles eram mais culpados. É porque, irmãos, infelizmente, mediante o mundo que nós vivemos, existe algo chamado contingência. Ou seja, a gente pode estar no lugar errado, na hora errada. E isso não importa se eu estou todo domingo indo para a igreja. Infelizmente, quantas histórias a gente já ouviu de pessoas indo à igreja e no momento que estavam indo à igreja sofreram um acidente, sofreram um assalto. A única vez que eu fui assaltado na minha vida foi a caminho da igreja. Né? Então, assim, naquele momento fiquei em choque, porque fiquei entre a vida e a morte por causa do celular e estava no caminho da igreja, estava indo, estava até, ia chegar bem cedo na igreja e sofria aquilo. Por quê? Não era o fato de o Gutierrez está indo à igreja, então Deus vai livrar desse incidente, dessa tragédia. Não. Isso aqui, irmãos, quebra um pensamento em que há muito por aí, especialmente no meio evangélico, há muito por aí, de que o crente é uma espécie de redoma de vidro que não sofre nada. Que a Bíblia não trabalha com essa possibilidade. Deus livra, Deus opera milagres, Deus opera muitas maravilhas, mas a gente nunca vai entender, até chegarmos no céu, o porquê que Deus livra um e não livra outro. Se você for para Atos, você vai observar que tem aquela história maravilhosa de Pedro sendo libertado da prisão. Pedro, a igreja estava orando por ele, ao ponto que ele foi liberto de uma prisão de segurança máxima. E aí ele chega na casa dos irmãos, a garota que vai atender a porta, ela fica tão maravilhada que ela nem abre a porta. E quando ela fala que Pedro está na porta, a igreja não acredita, ainda que a igreja estivesse orando por aquilo. Só que muitas vezes a gente esquece que antes dessa história, naquele mesmo capítulo, a Bíblia menciona que Tiago foi morto. Tiago foi morto e Pedro foi livre. Por que Tiago foi morto e por que Pedro foi livre? O texto não explica, o texto não diz. A gente pode especular, a gente pode tentar adivinhar o porquê das coisas, mas o texto não diz. Simplesmente um servo do Senhor, chamado Tiago, foi morto e Pedro não foi. Pelo menos naquele momento não foi, depois ele foi. Então na Bíblia a gente vê situações como essa. E vemos, irmãos, que nem sempre diante da tragédia ou diante da adversidade, Deus vai nos falar o porquê. Deus vai nos dar a razão. Isso aconteceu também com Jó. Jó sofreu tudo que ele sofreu, vocês conhecem bem a história. Perdeu toda a riqueza, sendo o homem mais rico do Oriente. Perdeu toda a sua família. Só ficou viva a sua mulher. E a sua mulher se revoltou contra Deus. E Jó permaneceu fiel ao Senhor. E Jó nunca ficou sabendo o motivo do seu sofrimento. Jó nunca ficou sabendo, inclusive, da conversa de Satanás com Deus, que é relatado no capítulo 1. Ele não fica sabendo. E quando ele recebe a visita dos amigos, ele recebe cada um com uma teoria. Um dizendo que ele sofria porque estava com algum pecado oculto, outro porque algum pecado antigo, algum sacrifício que ele deixou de fazer. Mas todos trabalhavam nessa base. Jó está sofrendo tudo isso porque ele pecou, porque ele falhou, porque ele não sacrificou direito, porque ele não cultuou direito. E aí, se você ler todo o livro de Jó, que é um livro riquíssimo, lindo, maravilhoso, um livro muito poético, você vai observar que a última pessoa a falar do livro de Jó é Deus. E quando Deus vai falar com Jó e vai falar com os amigos de Jó, primeiramente Deus repreende os amigos de Jó. Deus desqualifica todas as teorias que foram levantadas, todas as explicações que foram levantadas para aquele sofrimento. Deus desqualifica.
E Deus começa a falar para Jó, e pergunta para Jó: Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Aí Deus começa a mostrar a criação para Jó. Deus começa a mostrar grandes e poderosos animais para Jó, e perguntando isso: onde você estava? No fundo, Deus estava falando a Jó: olha, não importa o que aconteceu com você, você não precisa saber nesse momento. E o livro de Jó termina sem uma resposta de Deus a Jó. Jó acaba o livro com a vida restaurada, com a vida restabelecida, com uma nova família, com uma nova riqueza, mas sem saber o motivo do seu sofrimento. E Deus não fala isso para ele. É muito interessante, irmãos, isso, porque é claro que eu não estou aqui falando que Deus sempre vai se silenciar diante do sofrimento, que Deus nunca vai dar uma resposta ao sofrimento. Em muitos casos ele dá assim um porquê. Em muitos casos ele explica assim o porquê, mas haverá casos, irmãos, e talvez a maioria dos casos, que nós não saberemos o porquê. É por isso que o apóstolo Paulo fala que, quando a gente chegar na glória, a gente vai ter dimensão real do nosso sofrimento. Aleluia! Porque a glória que nós vamos experimentar não é para se comparar com a vida que a gente teve aqui. Vai ser algo assim totalmente incomparável. E nós vemos nesse texto que eu li aqui em Lucas 13, que Jesus fala uma outra coisa. Jesus, além de não dar um porquê daquela tragédia, Jesus fala o seguinte: cuidai, versículo 2, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Versículo 3, não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Em primeiro lugar, se você tiver com essa mania de tentar estabelecer espiritualidade por meio de tragédia, tire o cavalinho da chuva. Jesus está falando: todos de igual modo vão perecer se não se arrepender. E aqui Jesus não está falando da tragédia em si, não está falando do acidente, não está falando da matança de Pilatos, está falando da morte espiritual, de perecer espiritualmente. Então, no lugar, Jesus está falando literalmente isso, no lugar de você ficar especulando: Senhor, será que aquele irmão que foi assaltado, ele é mais pecador? Será que é aquele irmão que sofreu uma tragédia de perder um familiar? Será que ele falhou em alguma coisa? Em vez de ficar especulando isso, olha para a sua vida, olha para dentro de si, veja Jesus, porque Jesus está aqui se colocando como um sinal diante do homem. Se compare a Jesus e veja: Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia da minha vida, de igual modo eu vou perecer. E aí eu vou perecer espiritualmente. Posso não perecer no acidente, mas vou perecer espiritualmente. Então Jesus dá aqui um choque de realidade àquele grupo que estava tentando entender se havia uma falha espiritual ou não na vida daquele que sofreu. E aí, irmãos, a palavra arrependimento é uma palavra muito rica na Bíblia, porque arrependimento, ela tem a ver com uma transformação, com uma mudança de posição. E se a gente pensar bem, a origem dessa palavra, ela tem a ver com uma mudança de coração. E quando a Bíblia fala em coração, a Bíblia fala de três coisas ao mesmo tempo. A Bíblia fala de mente, de pensamento. A Bíblia fala a respeito de vontade. E a Bíblia também fala a respeito das nossas emoções e sentimentos. Esse é o conceito geral de coração. Quando a gente fala de arrependimento, é a transformação geral disso. É a transformação de uma mentalidade. Eu passo a pensar de maneira diferente, mas também eu passo a sentir de maneira diferente. Porque não basta pensar de maneira diferente, eu também preciso sentir de maneira diferente. E eu preciso que a minha vontade também seja direcionada para Deus. Então são três transformações que ocorrem por meio do arrependimento. O arrependimento nunca vai ser completo se ele ficar apenas na mente, se ele ficar apenas no sentimento. Há quem tenha sentimento de vergonha diante do pecado, mas se esse sentimento de vergonha diante do pecado não for acompanhado também de um direcionamento da mente de rejeição àquele pecado, e
também de um direcionamento da vontade para ir contra aquele pecado, não é um real arrependimento. Da mesma forma, irmãos, nós podemos falar a respeito daquele que até tem consciência do pecado de modo intelectual, mas não tem vontade de mudar, não tem vontade de ter uma vida transformada, não tem a vontade ainda estar presa ao antigo pecado. Também esse ainda não experimentou o verdadeiro arrependimento. O arrependimento, volto a repetir, vai envolver a mente, vai envolver as emoções, os sentimentos e vai envolver também a nossa vontade. E aí é isso que Jesus está falando, é isso que vai nos possibilitar não perecer no dia do juízo final, não perecer no dia que a gente for prestar contas ao Senhor. E ele ainda fala, versículo 5, antes se vos não arrependerdes, ele repete de igual modo perecereis. Aí Jesus conta uma parábola. Ele diz que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Aqui, essa parábola, Jesus está totalmente associado ao texto anterior. Jesus quer mostrar aqui aquele grupo de pessoas e também mostrar a todos nós o tamanho da paciência, o tamanho da misericórdia de Deus. Deus é esse fazendeiro, é esse que planta uma figueira, que vai lá a cada ano em busca de fruto. E chega no primeiro ano e não vê fruto. Chega no segundo ano e não vê fruto. No terceiro ano ainda está sem fruto. E aí, qual é a decisão? Vamos cortar essa árvore, porque ela não está dando fruto. Irmãos, isso mostra aqui a necessidade daquele que experimenta na vida o verdadeiro arrependimento, de mostrar frutos de arrependimento. É óbvio que a nossa vida cristã não muda de um dia para a noite. A nossa vida cristã, ela é uma vida de progresso contínuo, é uma vida de progresso na santidade, na pureza, na transformação de caráter, inclusive na transformação de pontos defeituosos da personalidade. Isso tudo é um processo, mas como todo processo, ele precisa ser continuado, ele não pode ser interrompido, ele não pode ficar estagnado, até porque na vida cristã, irmãos, não existe o status da estagnação. Ou você está avançando, ou você está progredindo, ou você está regredindo. Não existe esse meio termo, não existe um espaço onde eu posso ficar parado, não existe. E aí Jesus mostra, porque essa ideia, veja que a Bíblia trabalha muito com a ideia de fruto, porque fruto amadurece, fruto cresce aos poucos, começa com uma semente e vai crescendo. E aí nós podemos lembrar do fruto do Espírito. O Espírito Santo nos dá um fruto só, que tem vários gomos: o amor, a paz, a paciência, o domínio próprio, que tem ali também a alegria. E todos esses gomos do fruto do Espírito são dados a nós no momento da conversão. E no momento da conversão nós temos a oportunidade de progredir na vida cristã em relação a tudo isso, a de se tornar mais alegre no Espírito Santo, a de se tornar uma pessoa mais amorosa, mais bondosa, mais benigna. Então essa é a ideia que nós vemos aqui. Inclusive, abra sua Bíblia em Gálatas, onde Paulo fala a respeito disso. Paulo fala a respeito dessa frutificação. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 22, quando ele fala o seguinte, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se a gente for observar, irmãos, cada aspecto desse fruto, a começar do amor, que resume todos os outros, mas é interessante a gente observar que um fruto do Espírito é
reativa. Nós ficamos alegres quando ganhamos alguma coisa, quando conquistamos alguma coisa, quando ouvimos uma piada. É uma alegria sempre reativa. Mas a alegria do povo de Deus não é uma alegria que depende das circunstâncias externas. É uma alegria como foi cantado aqui nessa noite. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nós vamos nos regozijar no Senhor. Porque é uma alegria interna. É uma alegria que fica no espírito humano. É uma alegria que independe das circunstâncias lá fora. E diz ainda que um outro fruto é a paz. A paz aqui, irmãos, diz respeito também a algo interno, a algo que não está vinculado à situação lá de fora, que pode estar em guerra, mas nós estamos em paz. E primeiramente é paz com Deus, porque o homem verdadeiramente livre, o homem verdadeiramente salvo em Cristo Jesus, ele não fica perturbado com Deus. Deus não é um peso. Deus não é um peso, irmãos, para aquele que conhece a Ele. Pelo contrário, Deus é aquele que alivia a carga. Deus é aquele que toma sobre si as nossas dores, as nossas cargas. Ao ponto que o apóstolo João, na sua epístola, ele fala: os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Ou seja, a vida cristã é uma vida de leveza. É uma vida de uma relação íntima com Deus, em que se tem paz com Deus, não se tem medo de Deus. Tem temor, sim, porque temor é diferente de medo. Temor é respeito, temor é reverência, mas não se tem pavor de Deus, porque se tem paz com Ele. E Paulo ainda fala da longanimidade, ou seja, a paciência. E a paciência é um tipo de fruto interessante, porque a paciência só pode existir, irmãos, em um ambiente onde nós precisamos dela. Onde há adversidade, onde há uma pessoa te perturbando. E é nesse momento que a paciência vai se desenvolvendo na nossa vida, que vai crescendo na nossa vida. E eu acho interessante ainda que Paulo fala em benignidade e bondade. Parece sinônimo. Benignidade e bondade. Porque a benignidade diz respeito ao sentimento, ao desejo do que é bom. E a bondade diz respeito à prática do que é bom. Porque é possível, irmãos, é possível você fazer a bondade com sentimentos ruins. É possível você fazer o bem a alguém motivado por inveja, motivado por disputa de poder. É possível. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter o bom sentimento e a boa prática. Duas coisas que precisam ser casadas. Ainda Paulo fala da fé. Fé aqui é fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade aos irmãos, fidelidade à família. Em tudo é fiel, em tudo é uma pessoa confiável. A mansidão, que diz respeito justamente também a esse desejo de ser uma pessoa agradável. Irmãos, quanta gente que você já conheceu na vida cristã que é uma pessoa desagradável? Que é uma pessoa que perturba todo mundo? O manso é uma pessoa agradável, é uma pessoa boa de se viver. Eu conheci certa vez um irmão que ele deu testemunho que o vizinho o perturbava e ele teve que mudar. Aí um ano depois ele estava contando outro testemunho na igreja que um novo vizinho também estava o perturbando e ele teve que mudar de novo. Aí no terceiro ano, irmão, mais uma vez, um outro vizinho estava perturbando ele. Eu comecei a pensar, opa, tem alguma coisa errada. Não é possível que esse irmão tenha a má sorte de só pegar vizinho ruim. E tem aqueles que realmente acham que sempre o problema é o outro, sempre o problema vem de fora, nunca é meu. E isso é um mal para o arrependimento, porque o arrependimento, irmãos, diz respeito a reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações. O arrependido não fica falando, mas eu fiz isso porque você não conhece a história da minha vida, eu fiz isso porque a pessoa merecia eu reagir dessa forma, a pessoa merecia que eu tivesse aquela reação. Não, o arrependido não faz isso. O arrependido mostra que ele está de fato arrependido da atitude, independente se ele tinha razão ou não tinha razão,
independente se ele tinha metade da razão ou não, o arrependido mostra essa humildade. E aí Paulo encerra essas virtudes dizendo a respeito da temperança, do domínio próprio, do autocontrole, da falta de exagero, que a vida cristã é uma vida de equilíbrio. E ele vai falar: contra essas coisas não há lei. Não há uma lei que me proíba de ser amoroso. Não há uma lei que me proíba de ser alegre. Não há uma lei que me proíba de amar a Deus, de ter paz com Deus, de ser bondoso. Não há, irmãos. Não há nada que impeça, a não ser o nosso próprio pecado, a não ser a nossa própria carne. E Paulo fala: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E é nesse sentido, irmãos, crucificando a nossa carne, que nós vamos dar esse fruto que Jesus fala aqui a respeito dele, na parábola, ao ponto que diz a parábola no versículo 7, que disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Aqui, irmãos, lembra o papel do Espírito Santo, do próprio Cristo, como aquele que é o nosso advogado, como aquele que é o nosso companheiro, como aquele que está ao nosso lado, sempre dando uma chance, sempre dando aquela chance, inclusive escavando, inclusive colocando esterco, colocando alimento, para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa amadurecer. O Senhor sempre está dando essa chance. O Senhor é tardio em irar-se. O Senhor Deus misericordioso para conosco, mas a misericórdia também uma hora terá limites. E diz o versículo 9: e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Um dia o juízo chegará, e aí não há mais espaço para amadurecimento, não há mais espaço para crescimento espiritual. Esse espaço nós estamos tendo aqui hoje. Esse espaço nós estamos, e essa rica oportunidade estamos tendo aqui hoje, irmãos. Devemos ser gratos a Deus por ela. Gratos a Deus por estarmos vivos, com saúde, louvando ao Senhor nesta noite aqui na igreja. Porque cada culto que eu participo, irmãos, isso me ajuda no meu amadurecimento espiritual. Cada vez que eu leio a palavra, cada vez que eu oro, cada vez que... Quantos testemunhos nós ouvimos aqui de oração, pessoas que foram direcionadas para uma nova atitude por meio da oração? Porque o Senhor vai nos guiando por meio da oração, o Senhor vai nos guiando por meio da palavra, o Senhor vai nos guiando nessa comunidade por meio do culto. O Senhor fala conosco, o Senhor está falando conosco por meio da sua palavra. O Senhor está falando conosco o tempo todo, irmãos. Deus não fala só através de grandes manifestações. Eu creio nelas. Eu amo elas. Eu já tive encontros tremendos com Deus. Mas uma coisa que eu aprendi cedo na minha vida é que, na maioria das vezes, Deus não vai falar no fogo. Deus não vai falar na sarça ardente. Ele vai falar na pequena atitude de, na minha casa, abrir a minha Bíblia e começar a ler. Na minha casa, dobrar meu joelho e começar a orar. Na igreja, ficar atento a qualquer palavra que é pregada. E Deus vai falando com a gente. Muitas vezes a gente quer que Deus se manifeste através de uma grande manifestação. E aí, como Elias, a gente vai ouvir a voz do Senhor em uma brisa suave. E um vento muito calmo, quieto, muito baixo. Mas Deus falando com a gente. Deus tocando no nosso coração da necessidade de frutificar na vida cristã. Amém?